Olá, meus amigos! Bem-vindos a mais um vídeo onde exploramos as profundezas da psique humana através das lentes da psicologia e da espiritualidade. Hoje, mergulharemos em um tema que toca o coração de muitas pessoas. Como o narcisismo pode se infiltrar nos espaços sagrados da fé e como as próprias palavras e ações de Jesus nos oferecem ferramentas poderosas para desmascarar essa manipulação. Este não é apenas mais um vídeo sobre religião ou psicologia, é uma jornada ao âmago do que significa buscar uma espiritualidade autêntica em um mundo cheio de sombras disfarçadas de luz. O narcisista, esse personagem que habita tantos espaços de poder, inclusive os religiosos, compreendeu há muito tempo que a fé genuína das pessoas pode ser transformada em correntes invisíveis. Mas o que poucos percebem é que os próprios ensinamentos de Jesus contêm um antídoto para esse veneno sutil. Carl Jung, esse explorador corajoso dos labirintos da alma humana, nos oferece uma bússola valiosa para navegar por essas águas turbulentas, unindo psicologia profunda e espiritualidade autêntica. Em seus estudos sobre a sombra e a persona, Jung nos convida a olhar para além das máscaras que usamos e que os outros usam conosco. Prepare-se para uma jornada transformadora que pode mudar para sempre sua forma de enxergar a intersecção entre fé, poder e manipulação. Permaneça comigo até o final, pois cada camada que desvelaremos juntos pode ser a chave para uma libertação que talvez você nem saiba que precisa. A manipulação narcisista dentro dos contextos religiosos não é um fenômeno novo, é tão antigo quanto a própria religião organizada. É precisamente essa conexão com os anseios mais fundamentais da alma humana que torna a manipulação narcisista na religião tão poderosa e, ao mesmo tempo, tão difícil de ser detectada por aqueles que estão sob seu feitiço. O que torna essa forma de manipulação particularmente insidiosa é a maneira como ela se entrelaça com nossas necessidades psicológicas mais fundamentais. Jung enfatizou que todos nós carregamos uma necessidade inata de conexão com algo maior que nós mesmos, uma busca pelo luminoso e pelo transcendente. O narcisista religioso identifica essa fome da alma e, em vez de nutri-la sanamente, a transforma em dependência. Ele se posiciona como o intermediário indispensável entre o fiel e o divino, criando uma estrutura onde a experiência espiritual autêntica é substituída pela obediência a um líder ou sistema humano. Para compreender essa dinâmica, precisamos examinar o conceito junguiano de possessão, quando um complexo autônomo ou arquétipo domina a consciência. O líder narcisista está, em certo sentido, possuído pela própria imagem inflada que criou de si mesmo. E seu objetivo é estender essa possessão aos outros, criando uma relação simbiótica onde seus seguidores projetam nele qualidades divinas que ele então reflete de volta, em um ciclo de adulação e dependência que alimenta seu desgostoso ego insaciável. Pensemos por um momento no que Jung chamou de sombra. Aquelas partes de nós mesmos que negamos, reprimimos ou não reconhecemos. O narcisista religioso é mestre em manipular a sombra coletiva de uma comunidade. Ele oferece absolvição sem verdadeiro arrependimento, promete cura sem verdadeiro enfrentamento da dor e cria uma ilusão de santidade que permite que seus seguidores evitem o difícil trabalho de integração da sombra que Jung considerava essencial para o desenvolvimento psicológico saudável. Em muitas tradições religiosas, os fiéis são encorajados a entregar suas vidas a Deus, mas o manipulador narcisista sutilmente desvia essa entrega para si mesmo.
Ele se posiciona como o intérprete infalível da vontade divina, criando uma dinâmica onde questionar suas interpretações ou autoridade equivale a questionar o próprio Deus. Essa confusão entre o humano e o divino é precisamente o que Jung alertou como uma inflação perigosa, a identificação do ego limitado com o self transcendente. A manipulação narcisista na religião frequentemente se manifesta através do que Jung chamaria de projeção. O líder narcisista projeta sua própria sombra não integrada, seus desejos de poder, controle e adoração, nos textos sagrados e nas tradições religiosas, distorcendo-os para servir a seus próprios fins. Simultaneamente, ele convida seus seguidores a projetarem nele seus anseios por um pai perfeito, um salvador, um guia infalível. Essas projeções mútuas criam um campo psicológico poderoso, onde a realidade é distorcida e a percepção clara se torna quase impossível. Jung nos ensinou que a projeção sempre contém algo de nós mesmos que não reconhecemos ou não aceitamos. Quando projetamos atributos divinos em líderes religiosos narcisistas, estamos, inconscientemente, negando nossa própria conexão direta com o divino e nossa capacidade de discernimento espiritual. O narcisista religioso encoraja ativamente essas projeções, pois elas alimentam seu senso inflado de importância e mantêm seus seguidores em um estado de dependência psicológica que serve aos seus interesses de controle e poder. Agora, viremos nossa atenção para os ensinamentos de Jesus como uma luz reveladora que expõe e desmascara essa manipulação. É fascinante observar como, do ponto de vista junguiano, Jesus demonstrou uma compreensão profunda da psique humana e dos perigos da inflação religiosa muito antes que tivéssemos uma linguagem psicológica para articular esses conceitos. Quando Jesus criticava severamente os fariseus e escribas, chamando-os de sepulcros caiados e guias cegos, ele estava essencialmente identificando a dinâmica narcisista em ação no contexto religioso de sua época. Jung nos ajuda a ver que Jesus estava confrontando não apenas indivíduos corruptos, mas um padrão arquetípico de distorção espiritual que se repete ao longo da história humana. As críticas de Jesus aos líderes religiosos de seu tempo focavam precisamente nos comportamentos que Jung identificaria como narcisistas. A preocupação com aparências externas sobre transformação interna, o uso da religião para ganhar status e poder e a imposição de fardos pesados aos outros enquanto se eximiam de carregá-los. Um dos aspectos mais reveladores dos ensinamentos de Jesus, visto através da lente junguiana, é sua insistência na autorreflexão e no confronto com nossa própria sombra antes de julgar os outros. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não percebe a trave que está no seu próprio olho? Esta pergunta penetrante convida a um processo que Jung chamaria de confronto com a sombra, o reconhecimento e integração das partes negadas de nós mesmos. O narcisista religioso evita precisamente este trabalho interior, preferindo projetar sua própria sombra nos outros, criando inimigos externos e bodes expiatórios para desviar a atenção de suas próprias falhas morais e espirituais. Jesus, ao contrário, constantemente redirecionava a atenção para o trabalho interior, para a transformação da consciência, para o que Jung chamaria mais tarde de processo de individuação, o caminho para tornar-se um ser humano integrado e autêntico. Outra confiante ferramenta poderosa que Jesus nos oferece para desmascarar a manipulação narcisista é seu critério simples mais profundo: pelos seus frutos os conhecereis.
Esta orientação nos convida a olhar além das palavras, das afirmações grandiosas, dos títulos impressionantes e observar os resultados concretos na vida daqueles que clamam autoridade espiritual. Jung, em sua análise da psique, também enfatizava a importância de examinar os efeitos práticos de nossas crenças e atitudes, não apenas suas formulações teóricas. O narcisista religioso frequentemente produz frutos de divisão, medo, dependência e, empobrecimento espiritual em seus seguidores, mesmo enquanto prega união, amor e liberdade. Jesus nos convida a desenvolver um ropeso discernimento que vai além das aparências e examina as consequências reais das influências espirituais em nossas vidas. Este discernimento é, em termos junguianos, uma forma de consciência ampliada que integra tanto a percepção intuitiva quanto a observação cuidadosa da realidade. Talvez um dos ensinamentos mais subversivos de Jesus, do ponto de vista da manipulação narcisista, seja sua insistência em uma relação direta e pessoal com Deus, sem a necessidade de intermediários humanos que controlam o acesso ao divino. O reino de Deus está dentro de vós. Esta afirmação radical desafia diretamente a base do poder do narcisista religioso. Jung, com sua ênfase na experiência direta do luminoso e na relação pessoal com o self, ecoa este ensinamento. Para Jung, a individuação, o processo de tornar-se um ser humano completo e integrado, envolve necessariamente uma relação direta com o centro transpessoal da psique, que ele equiparava à experiência de Deus. Jesus e Jung, cada um à sua maneira, nos convidam a redescobrir nossa autoridade espiritual interna, a confiar em nossa experiência direta do divino e a resistir àqueles que tentariam se posicionar como porteiros exclusivos do sagrado. A humildade autêntica que Jesus demonstrou e ensinou representa outro contraste gritante com o narcisismo religioso. Ao lavar os pés de seus discípulos, ao ensinar que quem quiser ser o maior entre vós seja aquele que serve, Jesus estava estabelecendo um paradigma de liderança espiritual diametralmente oposto ao modelo narcisista. Jung observou que a verdadeira humildade não é autodepreciação, mas sim um reconhecimento realista de nossas limitações e nossa dependência de algo maior que nós mesmos. O narcisista religioso, incapaz de tolerar a vulnerabilidade genuína que a verdadeira humildade requer, frequentemente adota uma falsa humildade. Uma máscara que serve apenas para aumentar seu capital social e reforçar sua imagem de santidade. Jesus desmascarou essa falsa humildade em sua parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu ostentava sua própria retidão, enquanto o publicano simplesmente reconhecia sua necessidade de misericórdia. Jesus também ofereceu um antídoto poderoso ao narcisismo religioso através de seu ensinamento sobre o amor ao próximo e até mesmo aos inimigos. O narcisista religioso tipicamente cria divisões rígidas entre nós, os puros, os salvos, os iluminados, e eles, os impuros, os perdidos, os enganados. Esta divisão serve tanto para consolidar seu controle sobre o grupo interno, quanto para criar um inimigo externo que justifica medidas extremas e desvia a atenção de suas próprias falhas. Jesus, ao contrário, constantemente cruzava essas fronteiras, comendo com pecadores, tocando os intocáveis e desafiando as categorias religiosas rígidas de seu tempo. Jung, com sua compreensão da natureza arquetípica dessas divisões psicológicas, nos ajuda a ver como a integração dos opostos, o que ele chamou de conjunctio oppositorum, é essencial para o desenvolvimento psicológico e espiritual saudável.
Ao nos convidar a amar até mesmo nossos inimigos, Jesus estava essencialmente nos convidando a um processo junguiano de integração da sombra. Reconhecendo que aqueles que mais nos incomodam frequentemente refletem partes não reconhecidas de nós mesmos. A manipulação narcisista na religião frequentemente se manifesta através da criação de dependência e da supressão do pensamento crítico e do discernimento individual. Os seguidores são encorajados a confiar e obedecer, angrando a submeter seu julgamento à sabedoria superior do líder ou grupo. Em contraste, Jesus frequentemente convidava seus ouvintes a pensar por si mesmos, a questionar interpretações tradicionais e a buscar uma compreensão mais profunda além da letra da lei. Por que vocês não julgam por si mesmos o que é certo? Ele perguntou, desafiando seus ouvintes a desenvolver um discernimento espiritual interno, em vez de simplesmente seguir autoridades externas. Jung, com sua ênfase na individuação como um processo de tornar-se psicologicamente independente e autodirecionado, escoa este aspecto dos ensinamentos de Jesus. Para Jung, a verdadeira maturidade espiritual e psicológica envolve necessariamente o desenvolvimento de um confidente centro interno de avaliação e discernimento que não depende exclusivamente de autoridades externas. O narcisista religioso típico usa a culpa e a vergonha como desgostosas ferramentas primárias de controle, amplificando o peso do pecado e minimizando a disponibilidade da graça, exceto através de canais que ele controla. Jesus, em contraste, oferecia perdão e libertação diretamente, sem condições ou intermediários, especialmente para aqueles que a religião estabelecida havia carregado com culpa e vergonha. Jung nos ajuda a compreender a dinâmica psicológica deste contraste. A culpa e a vergonha patológicas mantêm partes essenciais da psique na sombra, impedindo a integração e a totalidade que tanto Jesus quanto Jung viam como o objetivo da jornada humana. Ao oferecer aceitação radical, precisamente para aqueles aspectos de nós mesmos que foram condenados e excluídos, tanto Jesus quanto Jung nos mostram um caminho para a cura psicológica e espiritual que subverte fundamentalmente as estratégias de controle narcisistas. Uma das características mais reveladoras do narcisista religioso é sua resposta à crítica e ao questionamento. Qualquer desafio à sua autoridade ou interpretação é tratado como uma ameaça grave, frequentemente rotulado como heresia, rebeldia ou mesmo influência demoníaca. Jesus, por outro lado, acolhia perguntas sinceras e até mesmo encorajava seus seguidores a testar seus ensinamentos na prática, em vez de simplesmente aceitá-los com base em sua autoridade. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Confiante. Este convite à verificação experiencial ressoa profundamente com a abordagem de Jung, a verdade psicológica e espiritual. Esta ênfase na verificação experiencial representa uma ameaça fundamental ao controle narcisista, que depende da aceitação inquestionável de sua autoridade e interpretação. Outro aspecto crítico do narcisismo religioso é o uso seletivo e distorcido dos textos sagrados para reforçar o controle e autoridade. O narcisista escolhe passagens que parecem apoiar sua posição, enquanto ignora ou reinterpreta convenientemente aquelas que a desafiam. Jung nos alertou sobre os perigos de tal abordagem seletiva, observando como ela permite que projetemos nossas próprias preocupações e complexos nos textos sagrados, em vez de permitir que eles nos desafiem e transformem.
Jesus enfrentou diretamente esta tendência em seus confrontos com os fariseus, frequentemente citando passagens das Escrituras que eles haviam negligenciado ou mal interpretado, e oferecendo interpretações que priorizavam o espírito sobre a letra da lei. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Este diagnóstico penetrante identifica precisamente como o narcisista religioso usa os textos sagrados como um escudo para evitar o verdadeiro encontro transformador com o divino. A exploração financeira é frequentemente um componente da manipulação narcisista na religião. O líder narcisista utiliza a linguagem da semeadora espiritual, das ofertas de sacrifício ou do apoio ao trabalho de Deus para extrair recursos financeiros de seus seguidores, frequentemente vivendo em luxo, enquanto muitos de seus seguidores lutam economicamente. Jesus abordou diretamente esta exploração quando expulsou os cambistas do templo e quando advertiu contra os mestres da lei que devoram as casas das viúvas. Jung, embora não abordasse diretamente a exploração financeira religiosa, nos fornece ferramentas para compreender a dinâmica psicológica subjacente, como o desejo de segurança material pode ser projetado na religião, criando um terreno fértil para a manipulação por aqueles que prometem prosperidade em troca de doações. Ao mesmo tempo, a necessidade de significado e propósito pode levar as pessoas a investirem financeiramente em causas que parecem transcendentes, mesmo quando esse investimento serve principalmente para enriquecer líderes narcisistas. Um dos aspectos mais desgostosos da manipulação narcisista na religião é como ela pode distorcer nossa imagem de Deus, transformando o divino em uma extensão das necessidades e desejos do ego do líder. O Deus do narcisista religioso é frequentemente punitivo, caprichoso e estranhamente focado nas mesmas questões que obsessionam o líder. Jung observou como nossas imagens de Deus revelam muito sobre nosso próprio desenvolvimento psicológico, como projetamos no divino tanto nossa luz quanto nossa sombra. Jesus apresentou uma radicalmente diferente de Deus, um pai amoroso que se preocupa até mesmo com os pardais, que faz chover sobre justos e injustos, que corre para abraçar o filho pródigo. Esta imagem divina contrasta fortemente com o Deus controlador e punitivo, frequentemente promovido por líderes religiosos narcisistas. A visão de Deus apresentada por Jesus, misericordiosa, inclusiva e fundamentalmente amorosa, serve como um poderoso corretivo às distorções narcisistas do divino. Finalmente, o narcisista religioso frequentemente demanda lealdade incondicional, tratando qualquer discordância ou questionamento como traição. Jesus, por outro lado, modelou e encorajou uma forma de relação baseada no amor autêntico e na liberdade, não no controle e na submissão. Já não os chamo servos. Em vez disso, tenho chamado vocês amigos. Esta transformação fundamental no tipo de relação reflete o que Jung descreveria como a diferença entre uma consciência dominada pelo arquétipo do poder, o mestre-servo, e uma consciência integrada, capaz de relacionamentos genuínos entre iguais, a amizade. O narcisista religioso, fixado no estágio de desenvolvimento que Jung associaria com o arquétipo do poder, é incapaz de permitir a verdadeira liberdade e autonomia em seus seguidores, pois sua própria identidade e senso de valor dependem de sua submissão e admiração. Jesus, modelando um nível mais integrado de desenvolvimento, podia genuinamente celebrar a liberdade e o crescimento autônomo de seus seguidores.
mesmo quando isso significava que eles seguiriam seus próprios caminhos. Tendo explorado as muitas maneiras pelas quais Jesus desmascarou a manipulação narcisista em contextos religiosos, vamos agora considerar como podemos, confiante, aplicar esses insights em nossa própria vida espiritual e nas comunidades de fé das quais participamos. Jung nos lembra que todos os insights psicológicos e espirituais só têm verdadeiro valor quando encarnados na vida cotidiana e nas relações concretas. O primeiro passo para a libertação da manipulação narcisista na religião é o desenvolvimento do que Jung chamaria de consciência diferenciada, a capacidade de distinguir entre projeções e realidade, entre autoridade genuína e controle manipulador, entre experiência espiritual autêntica e emoção induzida. Jesus nos encorajou a desenvolver precisamente este tipo de discernimento quando nos advertiu para estarmos atentos aos falsos profetas que vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são ferozes lobos devoradores. Este discernimento requer tanto autorreflexão honesta quanto disposição para enfrentar desconforto, qualidades que o narcisista religioso ativamente desencoraja em seus seguidores. Um aspecto crítico da libertação da manipulação narcisista é a recuperação da autoridade espiritual pessoal, a compreensão de que a conexão com o divino não depende de intermediários humanos que controlam o acesso a Deus. Jung falava da importância da experiência direta do luminoso, e Jesus enfatizou que o reino de Deus está dentro de vós. Ambos reconheceram que a verdadeira espiritualidade envolve uma relação direta e pessoal com o divino, não mediada primariamente por estruturas humanas de poder e controle. Isso não significa rejeitar comunidade ou tradição, mas sim desenvolvê-las em uma hopeful base diferente, uma que honre a experiência espiritual individual e o discernimento pessoal, em vez de suprimê-los em nome da conformidade e controle. Como Jung observou, a verdadeira comunidade espiritual surge não da uniformidade imposta, mas do reconhecimento mútuo da jornada única de cada indivíduo em direção à totalidade. Outro elemento essencial na libertação da manipulação narcisista é o enfrentamento corajoso de nossa própria sombra, aquelas partes de nós mesmos que negamos, reprimimos ou projetamos nos outros. Jung enfatizou que a sombra não integrada é uma fonte primária de projeção e que estas projeções nos tornam vulneráveis à manipulação, por aqueles que sabem como jogá-las de volta para nós de maneiras que servem aos seus próprios fins. Jesus também apontou para a importância deste trabalho interior quando nos desafiou a remover primeiro a trave de nosso próprio olho antes de tentar remover o cisco do olho de nosso irmão. O narcisista religioso prospera precisamente porque oferece um atalho ilusório que contorna este difícil trabalho de integração da sombra, permitindo que seus seguidores projetem sua sombra em inimigos externos, enquanto mantêm uma ilusão de pureza e retidão. A verdadeira libertação vem do trabalho paciente e honesto de reconhecimento e integração de nossa própria sombra, um processo que tanto Jung quanto Jesus, cada um à sua maneira, identificaram como essencial para o crescimento humano autêntico. A libertação da manipulação narcisista também envolve a recuperação de uma relação saudável com textos sagrados e tradições espirituais. Em vez de permitir que líderes narcisistas controlem e distorçam nossa compreensão desses textos, somos convidados a desenvolver uma confidente relação pessoal e reflexiva com eles. Jung valorizava profundamente os símbolos e narrativas religiosas, vendo-os como expressões de calma, verdades psicológicas profundas, que não podem ser adequadamente articuladas em linguagem puramente conceitual. Jesus demonstrou uma
confidente abordagem aos textos sagrados que priorizava seu significado espiritual essencial sobre interpretações legalistas literais que serviam aos interesses de poder estabelecidos. Ambos nos convidam a uma relação viva e dinâmica com os textos sagrados, uma que honra sua profundidade e mistério enquanto nos permite questioná-los, explorar suas tensões internas e descobrir seus significados mais profundos através de um processo de engajamento pessoal autêntico. Finalmente, a libertação da manipulação narcisista na religião envolve a redescoberta da comunidade autêntica como um espaço de crescimento mútuo, vulnerabilidade compartilhada e apoio genuíno, em contraste com a pseudo-comunidade controladora que o narcisista religioso cria. Jung falava da importância do contendor seguro para o trabalho psicológico profundo. E Jesus criou um círculo de discípulos caracterizado por aceitação radical, honestidade mútua e um compromisso compartilhado com valores que transcendiam interesses egoístas. Em uma comunidade espiritual autêntica, a autoridade é exercida como serviço, não como controle. O líder é um guia e companheiro de jornada, não um intermediário indispensável entre os fiéis e Deus. E a diversidade de dons e expressões espirituais é celebrada, não suprimida em nome da uniformidade. Esta visão de comunidade representa uma ameaça fundamental ao poder do narcisista religioso, que depende precisamente da supressão destas qualidades para manter seu controle. Ao longo desta jornada explorando como o narcisismo pode infiltrar-se nos espaços sagrados da fé e como os ensinamentos de Jesus oferecem ferramentas poderosas para desmascarar essa manipulação, tocamos verdades que transcendem qualquer tradição religiosa específica. A psicologia profunda de Jung nos ajuda a ver que estes padrões de manipulação e libertação refletem dinâmicas arquetípicas da psique humana que se manifestam em diversos contextos culturais e históricos. O narcisista religioso, com sua necessidade de controle, admiração e poder, representa uma fixação em estágios iniciais do desenvolvimento que Jung associaria ao arquétipo do poder e da persona inflada. Jesus, por outro lado, exemplifica e nos convida ao estágio mais integrado que Jung associaria ao self, o centro e a totalidade da psique que transcende e inclui o ego. Tanto Jung quanto Jesus reconheceram que o caminho para a libertação psicológica e espiritual é frequentemente marcado por períodos de confusão, sofrimento e até mesmo desespero, o que Jung chamaria de nigredo ou noite escura, e o que Jesus experimentou em seu próprio Getsemane e na cruz. O narcisista religioso promete uma jornada espiritual sem este sofrimento transformador, oferecendo certezas falsas e confortos temporários que mantêm a psique fragmentada e dependente. A verdadeira libertação, como tanto Jung quanto Jesus compreenderam, vem não de evitar esta noite escura, mas de atravessá-la conscientemente, permitindo que ela dissolva as falsas estruturas do ego e abra espaço para um modo de ser mais autêntico e integrado. No coração dos ensinamentos de Jesus e das insights de Jung está um convite radical à autenticidade, a coragem de ser quem realmente somos, com todas as nossas contradições, falhas e potencialidades. O narcisista religioso exige uma falsa perfeição baseada na conformidade externa e na supressão da individualidade, criando o que Jung chamaria de uma persona religiosa rígida que oculta, mas não transforma. Jesus, em contraste, ofereceu aceitação radical precisamente em nossa imperfeição e singularidade, criando um espaço seguro para o verdadeiro trabalho de transformação interior que tanto ele quanto Jung viam como o propósito essencial da jornada humana.
Esta aceitação não é permissividade, é um reconhecimento profundo de que a verdadeira transformação começa com o acolhimento honesto de quem realmente somos. Não como a negação ou repressão de partes de nós mesmos que não se encaixam em ideais religiosos impostos externamente. À medida que chegamos ao final desta exploração, vale a pena refletir sobre como os insights que compartilhamos podem iluminar não apenas nossa compreensão do narcisismo religioso, mas também nossa própria jornada espiritual. Jung nos ensinou que todos os fenômenos psicológicos que observamos lá fora também existem, em algum grau, dentro de nós mesmos. Isso significa que cada um de nós carrega tanto o potencial para manipulação narcisista quanto a, com Hope, capacidade para a autenticidade liberadora que Jesus exemplificou. O verdadeiro trabalho de libertação começa com o sério reconhecimento honesto de nossas próprias tendências narcisistas, nossos desejos de controle, nossa busca por admiração, nossas maneiras sutis de manipular os outros para satisfazer nossas necessidades egóicas. Este reconhecimento não é causa para vergonha ou autocondenação. É o hopeful, primeiro passo essencial no caminho para uma maior integração e autenticidade. Finalmente, tanto Jung quanto Jesus nos convidam a uma calma, visão mais ampla de nossa humanidade e nossa espiritualidade. Uma que abraça o paradoxo, a complexidade e o mistério, em vez de buscar segurança em certezas simplistas e autoridade externa. O narcisista religioso prospera em um mundo de preto e branco, de fronteiras rígidas entre o sagrado e o profano, o puro e o impuro, o salvo e o perdido. Jesus constantemente cruzava e borrava essas fronteiras, revelando o sagrado no coração do profano e a graça no centro da imperfeição humana. Jung, com sua apreciação pela coincidência dos opostos e a natureza paradoxal da psique, nos oferece ferramentas para compreender e abraçar essa visão mais ampla e integrativa. Juntos, Jesus e Jung nos convidam a uma espiritualidade que não nega nossa humanidade, mas a abraça e transforma. Uma espiritualidade que reconhece que o divino se manifesta não apesar de nossa humanidade imperfeita, mas precisamente através dela. E agora, amigos, chegamos ao final desta jornada profunda através das sombras e luzes da experiência religiosa.